Então, Mateus 3,17. Vocês se lembram, né, do batismo de Jesus? Vamos pegar só a palavra aqui do Pai no final e vamos entrar no capítulo 4. Então, Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse: Tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. O texto da tentação de Jesus é riquíssimo, né? Riquíssimo. E nós temos aqui, eu queria salientar apenas um aspecto que eu estava lendo esses dias e saltou aos meus olhos, que é a abordagem do diabo colocando em dúvida a afirmação do pai, né? Nós lemos aqui no verso 17, o pai falando ao filho: Este é o meu filho amado em quem me comprazo. E aí qual é a abordagem de Satanás? Se você é filho mesmo, percebem? Se és filho de Deus, verso 3, verso 5, se és filho de Deus, observe que o papel de Satanás, que é o grande inimigo das nossas almas, que é o acusador, é sempre tentar questionar a voz de Deus, né? Ele fez isso lá no Éden, quando ele tentou confundir, e conseguiu, né, confundir a mente de Eva. Foi assim que Deus disse: Não comerás de toda árvore? E aí, ó, ele já é... Note, anjos têm mais inteligência do que seres humanos, né? Então Satanás não estava equivocado, ele estava querendo confundir mesmo. E aí Eva o corrige: Não, não. Apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal é que nós não podemos comer e nem tocar. E aqui, em condições muito parecidas com Éden, né? Porque observe no verso 4, por quem Jesus foi levado para a tentação? Pelo Espírito. O Espírito pegou, como que o pegou pela mão e o levou para a sua primeira prova. E que prova era essa? A prova que Adão não conseguiu vencer. Então, da mesma forma que Adão reprovou naquela prova, ele acabou comendo o fruto proibido. Jesus, logo depois do batismo, ele vai passar por este seu primeiro teste, a primeira prova. E ele passa esplendidamente, perfeitamente bem, né? Porque o próprio Satanás, lá no Éden, era Satanás em forma de serpente. Aqui é o próprio Satanás. Lá no Éden, Adão não estava em jejum. Ele tinha todos os frutos e as frutas do paraíso para se alimentar. Aqui Jesus está em jejum. Lá no Éden, Adão estava acompanhado, né? Não estava solitário. Aqui Jesus estava sozinho, há 40 dias no deserto. Então, as condições pelas quais o segundo Adão, na linguagem de Paulo, passou, eram muito piores. Muito piores. Havia uma fragilidade emocional, uma fragilidade física, e mesmo com todos esses agravantes, né, que poderiam colocar
o nosso Senhor Jesus numa situação mais vulnerável, ele repreendeu o acusador, Satanás, usando sempre da palavra de Deus. E ele fez isso não porque ele era onisciente. Por quê? Porque a pessoa de Jesus Cristo, a pessoa divina, humana, ela teve limitações por conta da encarnação. Jesus não abriu mão da sua onisciência. Quando Paulo fala que ele assumiu forma de servo, não está dizendo que ele deixou de ser Deus. Se ele abrisse mão dos atributos divinos, ele deixaria de ser Deus. Ali ele abriu mão da sua glória, tá? E depois ele vai retomar a glória que ele teve junto ao Pai. Ele diz isso em João, né, capítulo 10. Ele abriu mão da sua glória, mas ele continuou com seus atributos. E há momentos no ministério de Cristo que você percebe que parece que esses atributos vêm à tona, tá? Ele olha, ele conhece o coração de Natanael, ele sabe que na boca do peixe tem uma moeda com exato valor do imposto. Então, por vezes, parece que essa onisciência ela vem um pouco à tona, mas ela estava limitada pela encarnação. E o que eu quero dizer? Que quando ele cita versículos bíblicos de cor, não é porque ele estava fazendo uso da onisciência, é porque ele tinha a palavra de Deus no seu coração. José e Maria ensinaram a ele a palavra de Deus. Assim como a gente faz, ou deveria fazer com os nossos filhos, de fazê-los decorá-los, que eles decorassem textos da Escritura, Jesus, como qualquer judeu piedoso, ele tinha a Escritura no coração e ele repreendeu Satanás por meio da Escritura. O texto é riquíssimo, riquíssimo, né? Dá para fazer milhares de sermões aqui, mas eu queria só chamar a atenção dos irmãos para este ponto, né? Foi Deus dizer: tu és o meu filho amado, que Satanás questionou. Se você é mesmo filho, manda os anjos. Se você é mesmo filho, sempre questionando, sempre questionando. Então, quando Satanás vier com esse tipo de acusação, com esse tipo de questionamento, que nós estejamos firmados na palavra, né? Para saber que em Cristo somos mais que vencedores. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Ninguém. É Deus quem o justifica. É Deus quem o justifica. Tá? Que a nossa fé esteja bem firmada em Deus, nas suas promessas, e que nós tenhamos a palavra de Deus no nosso coração. Tá? Jesus podia estar ali fraco, fragilizado emocionalmente e fisicamente, mas ele não estava fragilizado espiritualmente. Ele colocou Satanás para correr, fazendo uso da palavra. Que Deus nos ajude a termos o coração cheio da palavra também.